No começo do ano, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que tribunais de contas podem impor condenação administrativa a governadores e prefeitos, quando identificada a responsabilidade pessoal deles em irregularidades no cumprimento de convênios de repasse de verbas entre estados e municípios. E quando é o gestor ou a gestão pública que precisa ser ressarcida de eventuais prejuízos para reparação de algum dano? Nesse caso, existe a chamada tomada de contas especial, um processo com o qual os prefeitos, por exemplo, podem se beneficiar. E a gente aprofunda o assunto, conversando agora com o advogado criminalista e especialista em direito público, Pedro Henrique Duarte, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo, Pedro. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um prazer mais uma vez estar aqui presente com vocês, podendo falar de um tema de extrema relevância. Nós vivemos aí no ano de 2023 uma questão muito peculiar com os gestores, que foi a redução do FPM. No final do ano... Fundo de Participação dos Municípios. No final do ano, nós tivemos a desoneração da folha, que foi o vencimento da medida provisória, e aí o Congresso aprovou e o governo veio e mais uma vez aplicou a medida provisória para entrar em vigor, inclusive, por agora. E o que eu tenho percebido ao longo desses anos de advocacia é que, infelizmente, as prefeituras, sobretudo aquelas de menor porte, que recebem um valor de repasse menor, os prefeitos se valem muito de convênios para poder fazer obras, para poder fazer melhorias, para poder trazer um beneficiamento para o cidadão e para o município como um todo. O grande problema é que nós temos, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2000, que é a Lei Complementar 101, nós temos uma atribuição específica para a utilização de verbas. Então, esses repasses de fundo de participação de município, repasses de saúde, repasse para a educação de Fundeb, Fundef, isso na realidade direciona o gestor a aplicar especificamente naquilo ali. E como há uma dificuldade grande do gestor em organizar as contas por conta da redução do FPM, vou abrir um parênteses aqui para trazer um detalhe, todo gestor público ele precisa anualmente fazer uma perspectiva, que é o plano anual de gastos, onde ele tem a dotação orçamentária, o orçamento como um todo, a previsão orçamentária, e a partir dali ele cria as dotações orçamentárias, isso tudo aprovado pela Câmara ou pela Assembleia, no caso do Estado, e ele precisa sempre ter uma perspectiva de aumento de receita. E o grande problema é que com a diminuição, isso eu falei até o ano passado, do recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica de PIS e COFINS, houve uma redução no FPM. Então, os gestores que tinham uma expectativa de receber 100, receberam 70. Agora, essa decisão do Supremo de reiterar, não é, o entendimento de que tribunais de contas podem impor sanções a governadores e prefeitos que estejam envolvidos em possíveis irregularidades. Primeiro, diz pra gente qual é o impacto que você avalia dessa reafirmação. Olha, eu tive uma experiência de 3 anos atuando no Tribunal de Contas do Estado aqui da Bahia, de 2020, março de 2020 a março de 2023. E eu pude perceber que a gente tem 2 questões específicas. A primeira questão é que a prestação de contas do convênio ela é feita pelo órgão municipal como representante o gestor. E o que a gente via muito, às vezes, era a condenação do gestor, por exemplo, por conta de obras feitas, que houve uma alteração no escopo, que houve alteração no projeto básico, mas que a obra estava lá feita. Não houve má-fé, não houve dolo, não houve fraude, não houve desvio de finalidade nem de utilização da verba pública. Nesses casos, com muita coerência, o Tribunal de Contas do Estado tem reconhecido, inclusive, e revisto em processo de revisão diversos processos. Mas quando há uma má utilização da verba pública, um desvio de verba, literalmente, um desvio de finalidade, eu vou dar um exemplo prático. Existem obras que são feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico. A gente tem, por exemplo, eu tenho um caso lá de 2000 a 2004, que o Ministério do Desenvolvimento Econômico distribuiu verbas para fazer Casa da Mulher. E aí o sujeito construiu a casa, na época não tinha experiência de prestação de contas, não conhecia a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era muito nova,
e por conta disso alterou, por exemplo, o lado da porta, o lado da janela, o telhado, ou o poço de água que iria ser feito. E não é razoável que o gestor, com uma boa intenção, ele seja punido. Quando o STF vem e diz isso, mas a falta do conhecimento, alegando que não estava por dentro da lei de responsabilidade fiscal, isso não exime ele da responsabilidade? Não exime, mas eu trato isso da gestão de 2000 a 2004. O grande problema é que os gestores assumem os municípios e, ao invés de pensar num projeto a médio e longo prazo, eles pensam naqueles 4 anos. Então, a gente tem efetivamente objetivos peculiares e objetivos imediatos. E com aqueles objetivos imediatos, em alguns momentos, o gestor desvia dessa responsabilidade. Isso é muito perigoso. Então, é preciso que o gestor esteja bem assessorado, é preciso que o gestor tenha uma consultoria muito bem orientada. E eu não digo só consultoria jurídica, não. Eu digo, por exemplo, um bom administrador, um bom contador. O que você sugere para que os gestores públicos se preparem melhor para lidar exatamente com esses procedimentos, possíveis sanções impostas pelos tribunais de contas diante de possíveis irregularidades na execução de convênios? O primeiro passo é entender objetivamente a lei de responsabilidade fiscal. Não basta o gestor contratar um bom escritório de contabilidade, um bom escritório jurídico e ele não ter um corpo técnico dentro da prefeitura. Mas a grande dificuldade que eles alegam, às vezes, é a questão financeira para poder ter quadros técnicos bons. Mas é muito melhor, às vezes, o sujeito ter 2, 3 pessoas de qualidade trabalhando do que ter 10, 15. O grande problema é que a gente tem uma cultura nacional de abarcar na gestão pública pessoas para emprego, entre aspas, para trabalho. E você termina desviando o foco principal. A gestão pública ela tem que ser eficiente, eficaz e efetiva. Então, você tem que trazer resultado. Ali é um dinheiro público que não é do gestor, por isso que o STF vem e diz que cabe a responsabilidade, porque a partir do momento em que o gestor utiliza, superando a discricionariedade que cabe a ele, superando as regras e que ele utiliza aquilo ali para fins que não são fins benéficos à comunidade, que não são fins atribuídos àquele convênio, àquela utilização de verba, ele tem que ser responsabilizado mesmo. O que vem a ser essa tomada de contas especial, que me parece é um processo em que os prefeitos, por exemplo, podem se beneficiar? Cada Tribunal de Contas municipal, aqui na Bahia, no caso, que tem municipal, estadual e o Tribunal de Contas da União, eles têm o processo de prestação de contas. Eles têm o processo de apuração das contas anuais, que é normal, todo gestor, ao seu respectivo tribunal, o Estado, os órgãos do Estado, as secretarias, eles apresentam anualmente essa prestação de contas do que foi feito com aquela previsão orçamentária que eu tinha falado agora há pouco. Sim. E aí ele presta conta disso. Mas existem auditorias específicas para tratar de convênios específicos e existem prestações de contas de convênios, que aí envolve particular e gestão pública. Convênio feito, por exemplo, com a associação. O gestor da associação responde pela utilização daquilo ali. Universidade. A universidade faz um convênio com a FAPESB. A FAPESB responde, a universidade responde e os respectivos gestores por aquela prestação. Quando essa prestação não é a contento ou ela não traz objetivamente a prestação correta, desculpe a ser repetitivo, mas quando ele não presta literalmente contas corretamente, onde ele traz utilização dos juros daquela conta, porque hoje, para você ter uma ideia, Jefferson, eu trabalhei uns anos atrás na EBDA. A EBDA tinha diversas ações contra trabalhistas, de impostos, e a gente tinha um grande problema que todo o dinheiro que entrava era sequestrado. E eu me recordo, o doutor Emerson, até seu xará, Emerson Leal, era o presidente, ele disse, Pedrinho, eu preciso resolver isso. E aí eu fui a Brasília junto com Carlos Olímpio, até um grande amigo de meu pai, Ernesto, que trabalhou com meu pai na época da SUDIC, e a gente tratou com a AGU, e naquele momento já se implementava a utilização de uma conta conjunta, onde utilizava o CNPJ das duas empresas. E aquela conta a gente conseguiu uma blindagem, vamos dizer assim, para utilizar ela. Então o grande problema é que você tem que fazer o pedido, e aí é que está o erro do gestor, só para complementar a resposta sua. O gestor, quando ele vai ao ministério, ele diz assim, eu quero um dinheiro para fazer 10 casas. Ele leva um projeto e apresenta. Aquele projeto é aprovado por lá. E aí tem uma grande sacada que a gente tem, eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de trabalhar com o conselheiro João Bonfim, e ele dizia o seguinte, quando o prefeito não recebe o dinheiro
do convênio, por que ele tem que ser responsabilizado pelo atraso? Porque às vezes o concedente tem que repassar e não repassa. Então a gente tem diversas nuances, por isso que é preciso ter uma consultoria específica nessa área de convênios. O gestor não está ali lidando com a verba e com aquelas obrigações rotineiras e continuadas da gestão. É um serviço específico. Antigamente a gente tinha empresas em Brasília que o cara fazia o projeto, apresentava e tal, e cobrava um percentual, algo que eu acho que terminou desfocando e desviando. Mas é preciso que o gestor entenda que aquele projeto que ele pediu, ele tem que fazer daquele jeito. Agora, os tribunais de contas, eles têm autonomia na fiscalização dessas contas, na imposição de sanções? Você avalia como positivo isso? Sim, avalio como positivo. Eu acho que a verba pública tem que ser fiscalizada mesmo, Jefferson. A gente está lidando com dinheiro nosso, de imposto que a gente paga, de recolhimentos, de contribuições. Aquele dinheiro não é do gestor. Para ele utilizar o bel prazer dele. Dizer, olha, essa praça eu não vou fazer aqui porque tem um opositor meu aqui. Não. Se ele pediu para fazer ali, ele vai ter que fazer ali, ainda que beneficie um opositor. Então a gente tem uma nuance aí muito importante entre a discricionariedade e a ilegalidade, sabe? Há uma linha muito tênue. E a importância de, como você destacou, ter uma assessoria jurídica, né? O Ernesto quer fazer uma pergunta para você também. Eu queria lhe perguntar sobre esse limite tênue, porque pode haver um erro formal ou pode haver uma mudança na hora da execução de um projeto habitacional, por exemplo, aparece alguma situação no terreno que exige alguma mudança de projeto. Isso pode acontecer. Mas a legislação também permite que o ajuste seja feito. Às vezes a correria para cumprir prazos. A gente sabe que é complicado, doutor Pedro, mas eu lhe pergunto, na prática, e para quem fiscaliza, a diferença entre um ajuste necessário ou um desvio de conduta, como é que isso é tratado, né, pelas Cortes de Contas ou pelo próprio Ministério Público? Olha, é o que o STF... Porque às vezes é um erro formal. Vamos lá. Mas o gestor vai cair na caneta. Eu vou lhe contextualizar. 80% dos processos que chegam ao nosso escritório hoje, eles chegam por erros formais. O sujeito, você deu um exemplo aí, por exemplo, de alteração no terreno. Tem um cliente nosso lá que ele fez uma estrada e a parte de esgotamento, só que o lado que estava previsto para fazer o esgotamento era de pedra. Ele ia gastar 5 vezes mais para poder demolir aquilo ali, para poder fazer. E ele fez do outro lado. Só que qual foi o erro dele? Não apresentou essa especificidade no projeto, ao longo do projeto. Prestou contas ao final mostrando que fez, mas houve um desvio. E ao haver um desvio, foi glosado aquele serviço, ainda que feito, ainda que à disposição da sociedade, e ele está respondendo por esse fato numa tomada de contas, porque a prestação de contas não foi aprovada, determinaram a tomada de contas especial e a partir daquilo ali ele está respondendo nessa tomada de contas especial. E ao final de uma tomada de contas especial é atribuída às vezes uma multa, é atribuída a devolução do valor e é atribuída inclusive a penalidade ao gestor. Então, por mais que ele tenha agido, digamos, de boa fé. De boa fé. A gente tem casos, efetivamente, e aí não adianta sermos ingênuos, de que há má fé nesse direcionamento. Mas o grande mote, a grande sacada que os tribunais... E os tribunais de contas evoluíram muito. Isso aqui a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. O TCE, o TCU, a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, o TCM também tem quadros técnicos excepcionais, pessoas preparadíssimas, sobretudo da auditoria, quadros da casa, que estão ali sempre evoluindo profissionalmente, sempre tomando cursos, sempre apresentando, e que fazem, inclusive, auditorias específicas, como você me perguntou agora, independente da a análise das contas anuais, independente da análise de convênios, a própria auditoria pode, por sorteio, por alguma questão, e em um convênio específico, ou por denúncia, por exemplo. E ao mesmo tempo, Pedro, como é que faz para... levando em conta essa autonomia dos tribunais de contas, para que as decisões sejam as mais justas possíveis, as mais imparciais possíveis, sem prejudicar indevidamente os gestores públicos? O gestor tem que se defender. O grande problema é que, normalmente, o sujeito assume a prefeitura, contrata uma assessoria jurídica de confiança dele, que é algo até que se discutiu aí há pouco tempo, de que não poderia se contratar por inexigibilidade e tal, mas é possível sim, você tem que ter um advogado da sua confiança, você tem que ter uma contabilidade da sua confiança. E aí, quando acontece um processo desse, o sujeito lava as mãos e diz assim, olha, o problema é seu, entrega. Eu vi casos, por exemplo, de o gestor ir lá e ele fazer a sustentação e ele mostrar que houve uma dilatação no passeio,
que aquele passeio estourou, mas que ele fez 10 quilômetros a mais de passeio. Esse que diz o caso é seu, que você está se referindo, o próprio gestor? O próprio gestor, ele pega o problema, joga para o advogado, para o contador e diz assim, olha, você trabalhou comigo durante a gestão, assuma seu problema, resolva. Isso é muito ruim. É ruim para o profissional advogado, é ruim para o profissional de contabilidade, é ruim, péssimo para o gestor, porque ele não vai ter a defesa que ele queira ter. Se o sujeito tem boa fé, se ele fez de boa fé, ele tem os argumentos. Ainda que ele não tenha preparo, que ele não tenha um curso superior, que ele não tenha a técnica, ele sabe que ele fez de boa fé e isso conta muito lá nos tribunais. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, conta muito na hora da decisão a comprovação do dolo, da intenção, não é isso? Sem essa comprovação, é possível se punir alguém? Olha, o dolo é uma questão subjetiva, Ernesto. Então, é difícil, às vezes, quem está julgando do outro lado compreender isso. Claro que tem elementos que demonstram esse dolo, essa intenção de praticar o desvio de finalidade ou desvio de verbas. Porque, às vezes, o desvio não é nem de dinheiro, é de finalidade. E aquilo ali tem que ser... Olha, eu tive um período, inclusive, que a gente recebia muita defesa lá de gestor, que era assim, o sujeito saía, que é o ano eleitoral que nós estamos, tinha que prestar contas em janeiro ou fevereiro do ano subsequente, o sujeito que ganhou, a pessoa que ganhou era oposição, e por conta disso simplesmente não tinha uma conversa. E aí quem entrava dizia, olha, o cara não fez, não prestou contas, denunciava, entrava com ação para poder não ficar com o nome, porque a prestação de contas é da prefeitura. Resumo da ópera, o prefeito ou o gestor público precisa ter conhecimento da lei de responsabilidade fiscal e estar cercado de uma boa assessoria jurídica para evitar... Uma coisa, as tais emendas que o pessoal do Congresso, da imprensa, chama de emenda PIX, aquelas emendas do orçamento secreto que, cai direto aí na conta da prefeitura, está sujeita a essa... As emendas, como eu disse, não são de despesas correntes continuadas, são para objetos específicos, só que muitas das vezes o prefeito não tem o dinheiro para pagar o salário, porque o INSS bloqueou. A gente tem um problema agora grave, sabe qual é? O E-Social. Antigamente o prefeito empurrava o INSS com a barriga, no linguajar popular, e depois parcelava. Agora não, a Receita bloqueia automaticamente. Então não tem mais como você burlar. Eu acho que o grande mote que a gente tem que tirar dessa conversa hoje, Ernesto e Jefferson, é que o gestor tem que se profissionalizar. É isso aí. Ainda que ele não seja profissional, ele se assessore de profissionais competentes. Porque, para mim, é muito tranquilo estar defendendo o gestor. Eu até opto na advocacia por defender o gestor depois que ele sai da gestão, ou até quando ele está, quando tem um problema desse. Mas nós temos profissionais preparadíssimos na Bahia que dão assessoria, que dão consultoria aos gestores e que precisam ser valorizados. É isso aí. Entendeu? E a gente acha que, de certa forma, está contribuindo aí para... deixar os gestores públicos em estado de alerta, porque, claro, mexer com dinheiro público tem todo esse cuidado e os tribunais de contas certamente estão de olho. Advogado Pedro Henrique Duarte, advogado criminalista, mas especialista também em direito público. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, pela disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço a você, Jefferson, a Ernesto, um grande amigo. E agradeço aos ouvintes aí também, a todos que estão aqui participando com a gente, nos assessorando. Para mim é sempre uma grande honra e uma grande satisfação estar nesse programa de grande público, de grande relevância para a Bahia. Eu valorizo muito, sempre digo isso, gosto de repetir, porque sou filho de jornalista e acho que a gente precisa efetivamente dar valor a quem é. A assessoria de um bom jornalista é muito boa também, às vezes, para um gestor, é muito boa para o político. E o sujeito não valoriza o trabalho do profissional liberal. Então, eu acho que a gente precisa mesmo se profissionalizar cada vez mais e se dedicar ao que faz. E esse trabalho que vocês fazem aqui diariamente, de estarem trazendo pessoas, de estarem... Vocês precisam estudar sobre o tema, então eu parabenizo assim presencialmente vocês por toda essa dedicação, por todo esse compromisso e desejo que ainda em breve a gente tenha uma sociedade que enxergue melhor os jornalistas, que enxergue melhor os advogados, que enxergue melhor. Claro que a gente tem quem presta e quem não presta, tem um joio e tem um trigo, mas vocês dois têm tido um trabalho brilhante e eu admiro muito esse trabalho. Deixo aqui meus sinceros e parabéns por essa dedicação mesmo, abnegação. Muito obrigado. Valeu. Um abraço forte. Até uma próxima, Pedro. Um abração, tá? 8h47 agora.